Muito bem, olá queridos amigos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje iniciando uma nova série de estudos, com um tema que vamos abordar aqui falando sobre os dízimos e as ofertas. Exatamente, esse é o tema que vamos estar aqui juntos todas as quarta-feiras estudando, sobre a fidelidade nos dízimos e as ofertas. No sábado, como você sabe, nós já estudamos aqui, fazemos a respeito do curso Ouvindo a Voz de Deus, e já estamos chegando no final desse estudo. E assim que terminarmos este estudo, este curso, vamos estar iniciando uma outra temática. Vamos estar estudando sobre o livro do profeta Daniel. Isso, nós vamos estudar aqui os 12 capítulos do livro do profeta Daniel. E você será o nosso convidado especial a participar deste estudo. Porque nós vamos aprender que a mensagem desse livro é uma mensagem que é relevante para os nossos dias. Nós vamos entender que nesse livro, repleto de história e profecia, nós vamos entender que a mensagem dele é uma mensagem que se aplica aos últimos dias que estamos vivendo. Muito bem, pegue sua Bíblia, pegue a palavra de Deus e nós vamos então começar o estudo de hoje falando a respeito do princípio dos dízimos. Deus é o nosso Criador, proprietário, sustentador e redentor. Tá certo? Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus para começarmos então o nosso estudo. Querido Deus e poderoso Pai, sabemos de que o Senhor é digno de todas as coisas, é digno da nossa adoração, é digno de receber os nossos recursos financeiros pelo qual o Senhor confiou em nossas mãos, como ato de adoração e gratidão a Ti, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, que foi morrer por cada um de nós. Obrigado por tudo, continue a nos conduzir no caminho, o caminho da verdade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, antes de nós entrarmos no assunto, eu gostaria de ler uma citação de uma escritora americana chamada Ellen G. White. Lembra que nós estudamos aqui sobre Ellen G. White? E ela fez uma citação que eu acho interessante, que ela fala aqui no livro Testemunhos para Ministro, na página 105. E olha só o que ela diz. Relativamente à interpretação da Bíblia, não devemos aceitar a opinião de comentaristas como sendo a voz de Deus. Eles são mortais, sujeitos ao erro como nós mesmos. Deus nos tem dado a faculdade de raciocínio, tanto como a eles. Devemos tornar a Bíblia o seu próprio expositor. Queridos, isso aqui é incrível. Isso que ela escreveu, eu acho interessante. Hoje nós buscamos, pelo menos a maioria hoje das pessoas evangélicas, elas têm buscado luz ou fonte em outros lugares para tentar compreender a Bíblia. E muitas vezes essa fonte tem sido procurada através de comentaristas, historicistas, pessoas doutoradas em teologia. Não há nenhum problema, queridos, você tentar procurar aprender um pouco mais, buscar fonte em outros lugares para a compreensão mais da Bíblia. Não há nenhum problema. Mas hoje, queridos, a gente tem percebido pessoas têm seguido muitas ideias de comentaristas, pessoas doutoradas. Mas, queridos, nada contra essas pessoas. Quero dizer para você de que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Tudo que precisamos, ela tem resposta. Tem pessoas que às vezes se aprofundam tanto que acabam até buscando coisas que a Bíblia não nos deixou escrita. Mas a gente quer se aprofundar tanto quando a gente pode ficar somente com aquilo que Deus escreveu aqui e deixou para nós. E ela diz nessa citação que foi muito interessante, quando ela diz que eles também estão sujeitos a errar, como nós mesmos, são homens mortais, pecadores e falhos. Então por que eu estou falando isso para você? E você deve estar se perguntando agora, irmão Caio, o que isso tem a ver com os dízimos, as ofertas? Queridos, hoje as pessoas têm ensinado uma maneira errada a respeito dos dízimos e as ofertas.
tem buscado orientações, e essas orientações muitas vezes não têm sido bíblicas. Não tem sido bíblica. Hoje, pela maioria das denominações que conhecemos hoje, praticamente elas trabalham quase na mesma linha. Na mesma linha. Algumas um pouco diferente, mas outras, pela sua maioria, trabalham na mesma linha quando se trata em relação aos dízimos e às ofertas. Mas o que a Bíblia ensina? O que podemos aprender com o povo do passado, de como eles usavam dos dízimos e ofertas, como era apresentado, como era usado, como foi usado no Novo Testamento e como deve ser usado hoje. A palavra de Deus é o nosso modelo que devemos seguir. E uma igreja que se denota hoje como uma igreja de Deus, ela tem que seguir a Bíblia. Ela tem que seguir o modelo que é Jesus, que é Cristo. E nós vamos aprender aqui. E cuidado, porque esse estudo vai ser forte. E eu não vou me calar diante da verdade. Não vou. Eu já falei isso aqui em outras ocasiões e disse: não vou me calar diante da verdade. Eu não estou aqui para negar o meu Deus. Eu estou aqui para apresentá-lo. Apresentar o que a palavra ensina. Eu sei que muitas pessoas podem me criticar, podem me atacar, mas eu vou continuar a amar o meu Deus. Eu não sigo a homem, eu sigo a Jesus. Eu sigo a Cristo. Se o homem anda conforme Deus anda, eu vou segui-lo. Mas se ele anda ao contrário do que Deus quer que façamos, eu não o sigo. Paulo disse: sejam os meus imitadores, porque eu sou de quem? De Cristo. Então, para que eu siga um ministro, ele tem que imitar a Cristo. Ele tem que caminhar como Jesus caminhou. Ele mesmo disse na palavra, né? Aqueles que querem fazer a minha vontade têm que andar como eu andei. Tem que fazer aquilo que eu fiz, aquilo que eu preguei e aquilo que eu ensinei. Muito bem. Eu quero ler um texto com você que está em Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo, o que há, e nele todas as coisas subsistem. Queridos, Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, é claro em dizer que Deus é o Criador de tudo, e nada do que existe hoje existiria se não fosse por intermédio dele. Existem outros textos, outras citações, que vai apresentar a mesma coisa, Deus como Criador. Gênesis 1, verso 1, né? Lá diz: porque no princípio Deus criou os céus, a terra e o mar. Você tem ali Salmo 36, 33, Salmo capítulo 100, Êxodo também, capítulo 20, ali os versos 8 a 11. E há muitos outros textos que apresentam Deus como Criador. Pertencemos a Deus, somos seus filhos e filhas, seus pela criação, porque Ele nos criou, né? Ele nos fez, então nós pertencemos a Ele. E também somos dele pelo dom de seu Filho, unigênito, para a nossa o quê? Redenção. Então tudo pertence a Deus, tudo pertence a Ele. Nós mesmos não pertencemos a nós mesmos. Nós mesmos pertencemos a Ele. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertences a vós mesmo, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Deus é claro em dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É o lugar aonde o Espírito Santo habita. E ele diz aqui no texto que acabamos de ler, que este corpo não pertence a vós mesmo. E ele diz: pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus aonde? No vosso próprio corpo. Nós não pertencemos nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a um Deus criador, um Deus redentor,
um Deus mantenedor. E olha que interessante, queridos, é que o nosso corpo, os nossos talentos, os nossos dons, o nosso tempo, as nossas posses e bens pertencem a Deus. Eu sei que hoje pode ser difícil para algumas pessoas aceitarem essa realidade, mas tudo que você tem hoje pertence a um Deus. E nada do que você tem hoje você teria se não fosse por Ele. Não é que Ele precisa do teu dinheiro, Ele não precisa de nada que é teu. Ele é dono de tudo. Tudo é dele, então Ele não precisa de nada de você. Pelo contrário, nós que precisamos dele. Nós é que necessitamos dele. Essa é a realidade. Portanto, olha um texto que diz em Salmo 50, versículo 10, que diz: pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, e aos milhares nas colinas. Ageu 2, versículo 8, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem. Deus é dono de tudo, irmãos. Deus criou os animais, Deus criou a natureza, Deus criou o ser humano. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é dono de tudo. E incrível que pareça, queridos, até mesmo Deus é tão prova viva de que Ele é dono de tudo, que hoje muitas pessoas usam do nome de Deus como meio de conseguir chegar ao poder, a enriquecer. Podemos perceber isso aonde? Quando uma pessoa está quando ela é uma candidata a concorrer à política, concorrer a vereador, vereadora, aquela pessoa está concorrendo à presidência. Qual é a fonte desta pessoa, muitas das vezes, para chegar ao poder? Ela usa o nome de Deus. É ou não é? E quando você vê um vereador, um presidente, usar o nome de Deus, ele conquista as pessoas. É ou não é? Quando ele vai à igreja, quando ele fala bem de Deus, fala bem das religiões, quando ele se apresenta como um cristão, ele ganha a população. Para você ver como o próprio Deus, com apenas o nome citado, o nome de Deus citado, você percebe como ele consegue chegar ao poder. É para você ver, irmãos, como Deus é dono de tudo. Sabe como nós percebemos isso? Um outro ponto interessante. Quando as pessoas têm usado também da própria natureza como fonte de ganhar dinheiro. Como assim, Caio? Eu vou apresentar 3 elementos comuns que hoje se usa para ganhar dinheiro. Existem muitos outros, mas eu vou citar aqui apenas 3. Vou citar o primeiro deles, a madeira. De onde é extraído a madeira? Que hoje se faz mesa, cadeira. A madeira ela é extraída do caule e dos ramos das árvores, através do corte de árvores em florestas controladas ou através de reflorestamento. A extração de madeira para fins comerciais envolve a retirada de árvores específicas, enquanto o desmatamento consiste na remoção total da floresta. O segundo é o sal. Quando a gente fala do sal, por exemplo, principalmente o sal de cozinha, cloreto de sódio, é extraído de 3 maneiras principais: pela evaporação de água do mar ou de lagos salgados, sal marinho, pela mineração do salgema hálita e pela extração de depósitos antigos de lagos salgados que se secaram e estão no subsolo. Assim podemos falar do mesmo produto que é o açúcar. O açúcar, na sua forma mais comum, a sacarose, é extraída principalmente da cana-de-açúcar e da beterraba sacarena. A cana-de-açúcar é da fonte mais prevalente em países tropicais, como o Brasil, enquanto a beterraba sacarina é a mais comum em regiões com climas temperados. Então eu te falei aqui de 3 elementos
que hoje se extraem para o meio de jogar no mercado e ganhar dinheiro. A madeira, que é extraída da árvore, o sal, como você viu, o açúcar, que é extraído da cana, todos esses elementos que são extraídos hoje é extraído da própria natureza que já pertence a Deus. E as pessoas utilizam dessa natureza que é de Deus para ganhar dinheiro. Quando você pega o governo, por exemplo, você tem ali a terras vagas que são ali tomadas e que se usam para construção de prédios, casas, enfim. E eles, os homens dessa terra, começam a se achar deuses, porque eles acham ser dono de tudo, de tomar posse de tudo. Aí quando você pega ali uma terra para construir, você compra um terreno, você ainda tem que dar ao governo, porque o governo entende que pertence a ele, ele é dono do... Você compra uma casa e a casa ainda não é sua, é do governo, porque você tem que pagar o governo, e se você não pagar o governo, você perde a casa. Em outras palavras, irmãos, nós não temos nada, e infelizmente os homens têm utilizado daquilo que pertence ao Criador, ao Deus, e em cima disso têm conseguido aí ganhar dinheiro. De alguma forma também trazendo não só benefícios, mas também trazendo situações difíceis para nós. Porque na medida em que você cria o desmatamento, isso traz situações complicadas para a nossa natureza, como você sabe, e muitas outras situações. Então, de alguma forma, queridos, Deus é a fonte da riqueza de muitas pessoas hoje. Infelizmente. Infelizmente. Muitas pessoas têm lucrado em cima daquilo que pertence ao Criador, o que tudo é dele. E quando você pega, por exemplo, alguns textos da Bíblia, você vai perceber que assim como Deus, ele é o Criador de tudo, é o mesmo Deus que também nos dá força para adquirirmos todas as riquezas que nós temos hoje. Você, meu querido, hoje pode ser alguém bem-sucedido na vida. Você, minha irmã, pode ser uma mulher bem-sucedida na vida. Mas eu quero dizer para você que o que você tem hoje, agradeça a Deus, agradeça a Jeová. Porque o que você tem hoje você não teria se você usar a sua própria força. Você não teria. É Deus quem te dá condição para isso. Somente Ele. É Ele quem nos ajuda a adquirirmos o que temos. E quando você lê Deuteronômio 8, versículo 18, diz assim: Antes te recordarás de teu Deus, porque é Ele o que te dá forças e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente. E aí você tem outras citações também, Salmos 18, Isaías, Números, Neemias, enfim. Então percebe, queridos, que o texto é muito claro, é Deus quem nos dá o quê? Condições, capacidade, inteligência, força, saúde, energia para termos o que nós temos hoje. Então, irmãos, se Deus nos dá força, se é Ele quem nos abençoa, se é que Ele nos dá condição para isso, a grande pergunta é: como contribuir a Deus por tudo isso que Ele faz por nós? Qual é a maneira que hoje nós temos de contribuir o nosso Deus pelo que Ele faz por nós? Muito mais pelo que Ele já fez, porque só Ele ter morrido na cruz já é algo suficiente para nós contribuirmos a Deus no ato de gratidão. E você deve estar se perguntando assim: irmão Caio, então você quer dizer que a maneira de agradecermos a Deus é dando dinheiro na igreja? Levando dinheiro para a igreja? Querido, você vai entender por que dinheiro tem que ser levado para a igreja. Por quê? Por que razão? Qual é o objetivo? Quando falamos de mordomos, o que é um mordomo? Deus nos deu a sagrada responsabilidade, querido, de administrarmos o que pertence a Ele. Nós temos a condição de administrarmos o que pertence a Deus. Tudo que é dele, temos o dever de administrarmos. E aí você tem o mordomo, que é uma pessoa encarregada da administração de uma casa, ou ele pode ser denotado como
administrador, que é isso que é o mordomo. Eu sou o mordomo, você é o mordomo. A igreja é estabelecida por mordomos fiéis que cuidam e administram as coisas de Deus. Quando você pega o livro de Gênesis, no capítulo ali 39, versículos 4 a 8, temos também a citação de Lucas 12, 42, nós temos ali muito claro quando Deus ali, ao colocar Adão no jardim, ele confiou todas as coisas que foram criadas para que Adão cultivasse, cuidasse. Deus era o patrão e Adão gerenciava as coisas que era de Deus. Ele administrava as coisas que era do Senhor. A palavra mordomia vem de administração. De acordo com Lucas 16, 2, vai falar muito sobre administração. Você tem a história do próprio José, que foi para o Egito, trabalhou para Potifar e ali ele era o administrador de Potifar. Cuidava de tudo, da parte das finanças, né, do palácio, da administração, de tudo ali. Ele era o administrador. Então nós também temos que administrar as coisas de Deus. Em Gênesis 2,15 diz: assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Deus confiou o jardim do Éden na mão de Adão. Olha, Adão, você vai cuidar de tudo que é meu. Você será dono de tudo. Tudo isso aqui que eu estou confiando em tuas mãos, você vai cuidar. Você vai administrar. Salmos 8,6 diz: tu fizestes dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E aqui Deus fala nesse texto, né? Se você pegar alguns textos anteriores, Deus está falando ali sobre que os anjos foram criados maiores do que os homens, superiores aos homens. E ele diz, né, que ao fazer o homem, ele confiou neles, né, o domínio sobre as obras das tuas mãos, sobre aquilo que Deus criou, colocou sobre o domínio dos homens. Queridos, isso é importante para mim e para você, que somos mordomos fiéis de Deus. É que Ele nos deixou a obra de administrarmos os seus bens, administrarmos tudo que veio das tuas mãos. Ele confiou essa responsabilidade na minha e nas suas mãos como verdadeiros mordomos fiéis. Em sentido amplo, a mordomia envolve o uso sábio que fiel e abnegado da vida, a fim de liberar, né, ao ser humano que ele é a fonte de todas as bênçãos. Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas, e esse é o meio, portanto, de louvor e adoração a Deus, em resposta ao que Ele fez e faz por cada um de nós. Queridos, eu não sei qual é o teu pensamento, qual é a tua ideia, quando falamos a respeito dos dízimos e as ofertas. Deus, queridos, ao nos abençoar, a nos confiar os seus bens, Ele diz que através dos dízimos e as ofertas, em ato de gratidão e fidelidade a Deus, temos que contribuir, temos que entregar na casa do Senhor. E a gente vai entender durante esse estudo qual é a função dos dízimos, qual era o papel dos dízimos em Israel e qual deve ser hoje o papel dos dízimos na missão, na obra do Senhor. Então nós vamos entender que o dízimo é santo. O dízimo é santo. E é um ato de adoração, irmãos. Quando entregamos a Deus diante do Senhor, diante do teu altar, os dízimos, as ofertas, nós estamos adorando a Deus. Estamos adorando a Deus. Deus não precisa do teu dinheiro. E Ele nem quer. Porque Ele não precisa. Mas quando Deus nos pede algo, é porque Ele tem um propósito. E quando Ele nos pede algo, é porque Ele tem algo melhor para nos oferecer. E se você está acumulando riqueza nessa terra, se você está se apegando às coisas dessa terra, juntando posses, juntando riqueza aqui nesse mundo, quando você pode usar desse recurso
para a proclamação do Evangelho de Deus, para a proclamação da palavra do Senhor. Então use, porque o dinheiro pode se tornar um dom poderoso para beneficiar a vida das pessoas, mas para alguns pode se tornar uma maldição, porque o apego ao dinheiro pode se tornar um grande perigo. Na vida daquele jovem rico não foi tão diferente. Ele estava preso ao dinheiro. O dinheiro se tornou um Deus na vida dele. Ele amava o dinheiro, não amava as pessoas, ele não amava a Deus, ele não amava Cristo. Eu pergunto para você, você ama Cristo? Você reconhece que Deus é soberano de tudo? Você reconhece que Deus te criou e é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém? Você reconhece que é Ele que te dá força, que te dá sabedoria e inteligência para adquirir o que você tem hoje? Você reconhece isso? Então, se você reconhece isso, meu irmão, e se você entende que você precisa ser um mordomo fiel, precisa ser um homem e uma mulher dedicada a Deus, então, meu querido, eu quero orar por você, porque nós terminamos a primeira parte do nosso estudo. Isso aqui é apenas um melzinho, para a gente iniciar aqui. Mas, meus queridos, há muitas coisas poderosas que vamos aprender sobre este assunto. E você, como igreja, viva o Evangelho, viva a palavra de Deus. Feche seus olhos e eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado. Nos ajude, Senhor, a sermos esse mordomo fiel. Ajude-nos, Senhor, a usar do nosso talento para a Tua obra. Ajude-nos a usar do nosso tempo para a Tua obra. Ajude-nos, Senhor, a usarmos dos nossos recursos financeiros para a Tua obra. Nos ajude-nos, Senhor, a dedicarmos fielmente a Ti, como verdadeiros administradores nessa terra que o Senhor nos confiou aqui para administrarmos os Teus bens, para usar os Teus recursos para a proclamação do Teu Evangelho. Por favor, Senhor, obrigado por tudo. Continue honrando esta pessoa que é fiel a Ti. Continue, meu Deus, abrindo as janelas dos céus na vida dessa pessoa. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.